Último dia do ano, mais um novo livro. Novo livro a gente vai encarar a partir de agora e por umas 30 semanas, eu acho, mais ou menos. Vamos abrir a palavra de Deus, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 1. Hoje só os versos 1 e 2. Diz assim a santa palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua santa palavra que foi preservada para nós. Palavra que instruiu aqueles irmãos naquele tempo e palavra que nos instrui hoje, porque é a palavra do Senhor, palavra que não muda, que não volta vazia. E a nossa oração é que o Teu Espírito Santo que usou essa palavra, que escreveu essa palavra, fale aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Saber que alguma coisa tem dono faz toda a diferença. A coisa ela não é tratada de qualquer jeito. Ela tem dono. O mau uso de uma coisa geralmente vem quando as pessoas acham que ela não tem dono. Veja o nosso Brasilzão, por exemplo. Quando uma coisa é de todo mundo, na prática ela não é de ninguém. Então aqui no Brasil todo mundo fala assim, não, isso aqui é nosso, tudo é nosso. O dinheiro público é nosso. Os lugares públicos são nossos. As obras públicas são nossas. E você mora em Brasília, você sabe como muitos vêm e tratam a coisa pública aqui. Aquilo que na teoria de todo mundo, na prática acaba não sendo de ninguém. Embora Nelson Gonçalves ele tenha cantado uma música a plenos pulmões, e eu ouvi o sermão do pastor Emílio, falava de cartas da década de 40, 20 a 40. O Nelson Gonçalves ele cantou uma música em 1942. E o nome da música era sobre o Brasil, sobre como os brasileiros se relacionam com o Brasil. O nome da música é Isso Aqui Tem Dono. Isso Aqui Tem Dono. E diz assim, é nossa, tem dono e ninguém põe a mão. Não, não, não. É nossa toda essa imensa nação. Foi Deus quem nos deu e abençoou essa aquarela que a natureza pintou. É nossa. É grande, é rica, é bonita. Pertence a 50 milhões. Eram 50 na época. E ainda tem como irmãs mais 20 grandes nações. Tem seu destino traçado e tem seu acordo em comum. Um por todos e todos por um. Esse é o Brasil, de acordo com Nelson Gonçalves. Parece a nação que você conhece? A verdade é que muitas vezes essa terra parece que não é de ninguém. Quando muito é de uns poucos que têm privilégios. Cuidamos mal, não preservamos. Usamos a coisa pública sempre em busca dos nossos interesses privados, pessoais. O acordo em comum no Brasil geralmente não é um por todos e todos por um. É cada um por si. Cada um por si que vence o melhor. Mas isso não é problema só da esfera pública, isso é um problema do coração humano. Nós somos assim. Porque a mesma coisa acontece também com propriedades particulares. Quando se vê um terreno que parece que não tem dono, o que as pessoas fazem, geralmente? Jogam lixo, transformam aquilo num lixão. Tem que botar uma placa lá, propriedade particular, favor não jogar lixo. Não é de ninguém, eu posso fazer o que eu quiser. Nos negócios também não é diferente, tem até a máxima. O olho do patrão é que engorda o gado. A empresa sempre funciona melhor quando o dono está presente. Todo mundo trabalha mais, afinal de contas o dono está ali para zelar pelo que é seu. Até nas coisas pequenas da vida,
a gente vê que saber quem é o dono faz diferença. Não é, crianças? Fala a verdade. Vocês cuidam bem daqueles brinquedos que vocês acham no parquinho? Do mesmo jeito do que dos seus brinquedos? Não, a gente não cuida, né? Está lá perdido, parece que não é de ninguém. É de todo mundo. Não precisa cuidar. Pois acredita que na igreja de Corinto, muitas vezes as pessoas achavam que era assim? A igreja é de todo mundo, a igreja é minha, a igreja é sua. A igreja é de todo mundo, então ela não é de ninguém. Cada um queria ser o dono da igreja. Essa igreja é minha. Nessa parte aqui eu faço do jeito que eu quiser. E ninguém cuidava dela de verdade, porque eles usavam aquela igreja para os seus interesses pessoais. Mas você acha que o dono da igreja ia deixar ela ficar desse jeito? Não, foi por isso que ele mandou um representante para falar com eles. Um representante para lembrá-los. Ei, isso aqui tem dono. Isso aqui tem dono. Sou eu o dono dessa igreja. E quem manda aqui sou eu. E é isso que nós vamos ver só com a saudação de Paulo nessa carta. Na segunda carta aos Coríntios. Quem é o dono da igreja? E o resumo do que nós vamos aprender nesse texto é que a igreja é propriedade exclusiva de Deus. A igreja é propriedade exclusiva de Deus. Vamos ver isso em 3 pontos. O primeiro deles é que os líderes da igreja são levantados pela vontade de Deus. Vamos ler os versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos começando os estudos nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda canônica. Na verdade, porque os indícios das próprias cartas de Paulo, dessa segunda carta em específico, mostram que ela foi pelo menos a 4ª carta que Paulo escreveu àquela igreja. Quarta carta. Daqui a pouco a gente vê a sequência dos fatos. Mas a gente pensa, por que tantos escritos para uma igreja só? Geralmente Paulo escrevia uma, no máximo 2 cartas para uma igreja. Mas para Corinto foram 4. 4 cartas. Por quê? Porque lá tinha muito problema a ser corrigido. Não é diferente nos nossos dias. Corinto ela era uma cidade relativamente nova, ficava na região da Caia, hoje fica ao sul da Grécia. E a antiga Corinto ela tinha sido destruída pelo Império Romano em 146 a.C. E ela só foi reconstruída quase 100 anos depois pelo imperador Júlio César, por volta de 44 a.C. Então, na época que Paulo visitou aquela cidade pela primeira vez, meados dos anos 50, depois de Cristo, ela devia ter pouco mais dos seus 90 anos de idade. Uma cidade nova. Cidade nova, local de oportunidade. Ninguém é dono dali. Ninguém é uma família tradicional ali. Todo mundo é novo ali. Todo mundo é novo. Local de oportunidade. Te lembra algum lugar? Corinto ele se encheu de gente. A cidade de Corinto se encheu de gente. Todo mundo queria buscar crescer na vida. Lá tinha 2 portos estratégicos, o que atraiu pessoas de todo o Império Romano para lá. Em especial, ex-soldados, que queriam ter um pouquinho mais de status, ex-escravos, que queriam viver sua liberdade, e muitos judeus também, que foram expulsos de Roma na época do imperador Cláudio, em 49 depois de Cristo. E todos eles tinham um objetivo em comum: enriquecer para serem a classe social dominante naquele lugar. Enriquecer para serem... Quem manda? Quem manda em Corinto sou eu. Em Corinto, então, o poder, o dinheiro, o status social mostravam quem devia ser seguido e ser admirado por todos. Te lembra algum lugar? Dinheiro, poder, status social. Quem manda? Te lembra algum lugar? Foi justamente nessa cidade que o apóstolo Paulo plantou aquela igreja, em meados dos anos 50. A gente vê isso em Atos 18. Paulo passou lá 18 meses pregando, fundando aquela igreja. Depois ele foi para Éfeso, onde ele foi plantar uma nova igreja. Mas cerca de 1 ano depois de que Paulo tinha ido embora, veio uma notícia para ele, dizendo que a coisa estava feia em Corinto. A imoralidade sexual corria solta naquela igreja,
E ele logo tratou de escrever uma carta para eles, para dizer, olha, vocês não podem viver na imoralidade. E essa carta, Paulo fala dela em 1 Coríntios 5:9. Ele falou assim, já escrevi para vocês não ficarem na imoralidade. Mas ela não ficou preservada para nós. Nós não temos essa carta. Só que a coisa ela continuou a piorar. Além da imoralidade, outros problemas surgiram em Corinto, e Paulo ficou sabendo disso pelos da casa de Cloe. E também por uma carta que foi entregue a ele mesmo. Ele recebeu dos coríntios. Foi aí que Paulo escreveu uma segunda carta, que nós chamamos de 1 Coríntios. 1 Coríntios, na verdade, é a segunda carta de Paulo para eles. Nós estudamos esse ano inteiro 1 Coríntios. Se você não estava aqui, eu recomendo fortemente. Tem nas nossas redes sociais aí, você pode achar a série completa. E no final dessa carta, nós lemos mais cedo, Paulo disse, olha, eu vou ter com vocês quando eu for para Macedônia. Ele estava em Éfeso, ele ia para Macedônia, depois ia para lá. Talvez até eu passe o inverno com vocês, para vocês depois me encaminharem para onde eu tenho que ir. E ele diz, também talvez Timóteo vai encontrar com vocês. Vou mandar ele na frente para ele ver como estão as coisas. Paulo ia escrever a carta, ia deixar que eles recebessem, ia ver como eles iam assimilar a carta, ia mandar Timóteo. Timóteo, vai ver como está o terreno agora. Lembra que o pastor Emílio falou das cartas lá, entre o Mário de Andrade e o Câmara Cascudo? Que muitas vezes o Câmara Cascudo não reagia bem, porque ele era orgulhoso? Pois é, o povo de Corinto também, ele deixou a pergunta, né? Como é que será que eles vão reagir a essa carta? Daqui a resposta, não foi bem. Eles foram cascudinhos. Não foi bem, não reagiram bem. Eles não gostaram. Timóteo foi para lá, e quando Timóteo chegou lá, a coisa estava feia ainda, talvez até pior. Tanto é que Paulo, ele revisou os seus planos. Paulo disse, eu vou para Macedônia e depois eu vou perto do inverno para vocês. Não, ele foi antes, ele foi correndo. Timóteo falou, coisa está feia. Ele foi correndo para lá, e quando ele chegou lá, você acha que ele foi bem recebido? Não, não foi bem recebido. Ele sofreu até oposição naquela igreja. Ele foi desafiado na sua autoridade, e ele ficou muito triste como as coisas andavam por ali. Tanto é que Paulo foi embora, ele foi embora para Éfeso. E ele fala isso em 2 Coríntios, capítulo 2, de 1 a 4. Ele foi embora para Éfeso, e lá ele escreveu uma terceira carta, da qual nós também não temos registro. Mas ela está citada em 2 Coríntios 2, 4. Uma terceira carta. E essa carta foi a pior carta, digamos assim. Uma carta que é conhecida pelos estudiosos como a carta severa de Paulo. Carta severa. Imagina receber uma carta severa de Paulo. Não é pouca coisa. Uma carta triste. Porque Paulo, ele diz que ele escreveu com muitas lágrimas àqueles irmãos. Com muita angústia no seu coração, para repreender aqueles irmãos, porque ele amava muito aqueles irmãos. E Tito, ele foi encarregado de entregar essa carta. E Tito foi lá, encontrou, e Paulo diz, e eu fiquei de encontrar de volta com Tito para saber notícias, e Tito não voltava. Tito não voltava. Paulo foi até a Macedônia, porque não aguentava mais ficar em Éfeso, estava mais perto, foi para a Macedônia para ver se ele encontrava Tito. E ele angustiado no coração, o que será que aconteceu dessa vez? E Tito volta, e eles se encontram na Macedônia. E graças a Deus eles ouvem. Dessa vez eles ouvem. Dessa vez as notícias eram boas, porque a carta severa surtiu efeito em Corinto, e eles se arrependeram. Isso está citado em 2 Coríntios 7, versos 6 a 9. Foi aí, depois, nesse tempo, entre Tito chegar e quando Tito chegou, que Paulo escreveu essa carta. 2 Coríntios. A quarta carta para a igreja. Segunda canônica, mas quarta carta para aquela igreja. Então você vê que muitas vezes Paulo está desesperado quando ele escreve. Mas depois Paulo, no meio, ele recebe o consolo de Tito. Capítulo 7, ele recebe esse consolo de Tito. Mas para que saber de tudo isso? Para entender o porquê do que Paulo vai escrever nessa carta, do que ele escreve aqui. 2 Coríntios é de longe a carta mais pessoal e mais apaixonada do apóstolo Paulo para uma igreja. De longe, de longe. Ele conta experiências pessoais, ele fala dele mesmo, ele fala com muito, mas muito amor àqueles irmãos.
mais do que qualquer outra igreja. Uma igreja que, embora fosse rica em conhecimento, embora fosse rica em dons, deixava o seu orgulho espiritual falar mais alto muitas vezes, a ponto de se opor ao apostolado de Paulo, ou dar mais ouvidos ao pensamento da sociedade do que à palavra de Deus. Uma sociedade, uma igreja que refletia a sua sociedade. E como é que era a sua sociedade? A sociedade de Corinto. Uma sociedade individualista que buscava na meritocracia, nas riquezas e no status social a fonte para provar quem era melhor, quem devia mandar, quem devia ter destaque. Parece algum lugar que você conhece? 2 Coríntios podia se chamar muito bem 2 Brasilienses. Não podia? Igualzinho. Igualzinho a nossa cidade. Essa carta tem tudo a ver conosco. Porque, ao contrário do que aquela sociedade ensinava, ao contrário do que a nossa sociedade ensina, na igreja as coisas têm que funcionar de um jeito diferente. Não pode funcionar do mesmo jeito. No reino de Deus, a nossa glória vem, sabe como? Pelo sofrimento. A nossa glória vem, sabe como? Pela fraqueza dos homens. Não é pelo poder, não é pelo destaque, não é pela riqueza, não é pelo status. O poder é de Deus. A glória é de Deus. Tudo de acordo com a graça de Deus. É disso que trata 2 Coríntios, do que é o verdadeiro ministério do Evangelho. O ministério do Evangelho é sobre Cristo, não é sobre nós. É por isso que Paulo já de cara mostra de quem era tudo aquilo. Veja comigo de novo o verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. Paulo escreve essa carta na companhia de Timóteo, seu fiel cooperador de ministério, um pastor também conhecido daquela igreja. E ele já começa a carta dizendo de que posição ele escrevia. Não era um amigo dando notícias. Não era um conhecido dando sugestões a eles. Era um apóstolo de Cristo. Veja que ele inverte a posição dos nomes. Geralmente a gente fala Jesus, Cristo. E ele fala de Cristo Jesus. E essa ênfase tinha que ficar bem claro. Ele falava em nome do Messias, do rei, do dono, do Senhor daquela igreja. Aquele que tinha autoridade, toda a autoridade sobre o seu povo. E Paulo era o seu apóstolo, literalmente alguém enviado por ele, alguém que tinha sido chamado pelo próprio Cristo para ter a autoridade de ser o seu porta-voz e representante perante aquela igreja. Era isso que um apóstolo era, um porta-voz e um representante da igreja, de Cristo perante a igreja. E esse privilégio só os 12 tiveram, os 12 que caminharam com Jesus. E Paulo como nascido fora de tempo. Paulo, inclusive, era muito contestado na igreja de Corinto por isso, porque ele não tinha caminhado pessoalmente com Jesus. Mas Jesus apareceu para ele, em carne, e o chamou, como ele chamou a Pedro, como ele chamou a Mateus e aos outros discípulos. Paulo, ele não era apóstolo por vontade própria. Ele diz aqui, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. De Deus. Isso tinha que ficar bem claro para aqueles irmãos. Paulo, ele era autoridade espiritual sobre eles, não porque ele fosse mais bem sucedido, não porque ele fosse mais eloquente, não porque ele fosse mais carismático, mas pela vontade de Deus. A gente vai ver ao longo da carta que às vezes eles falam, ele é fraquinho, ele não é eloquente, ele não tem carisma, sabe? Ele não é um bom líder. No nosso tempo seria, cara, não é um bom líder, não tem carisma, não é eloquente, não tem poder, mal sucedido, o cara passa necessidade, nós vamos seguir esse cara, ele é um apóstolo? Ele é um apóstolo. Porque não são essas características que qualificam um apóstolo, é quem o chamou, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E ele, então, por isso, por ser apóstolo de Cristo, ele tinha que ser ouvido por eles. Porque ele falava como seu representante. Alguém que foi comissionado por Deus para liderar a igreja.
Sabe por que outros do tempo de Paulo e vários do nosso tempo, que se dizem apóstolos, não são? Porque eles não foram chamados pessoalmente por Cristo para isso. Ponto final. Não foram chamados pessoalmente por Cristo. Não foi a vontade de Deus que colocou essas pessoas nessas posições. Foi a vontade deles mesmos, de terem destaque na igreja. Se fazerem se denominar desse jeito. Imagina, eu sou um apóstolo. Uau! Aí depois inventaram, né? Eu sou patriarca. Patriarca. Brincando, gente. Está brincando com a palavra de Deus. Para aquele tempo era válido, para o nosso tempo é também. Mesmo que nós não tenhamos mais apóstolos, nós temos líderes na igreja, os presbíteros. Nós temos também outras lideranças, como os diáconos, os líderes dos serviços. E sabe quem é que levanta, sabe quem é que chama cada uma dessas pessoas? É Deus. É Deus, é a vontade de Deus. A mera vontade de alguém nunca deveria levar alguém a querer liderar a igreja. Não se ele tivesse um mínimo de consciência. Porque é uma tarefa árdua, não é fácil, não é simples. No mundo é assim, no reino de Deus não é. Não é a nossa vontade que impera, é a vontade de Deus. Ele é o dono da igreja. Sabe o que acontece quando a vontade do homem toma o lugar da vontade de Deus na igreja? Um desastre. Um desastre espiritual. Mesmo que o lugar esteja abarrotado de pessoas. Mesmo que pareça que está dando tudo certo, rios e rios de dinheiro, frequência lá em cima, todo mundo feliz, todo mundo satisfeito com aquele show. Ali não é igreja de verdade. Não é igreja de verdade. Tem uma cópia barata de uma igreja. E essa cópia leva muitos ao engano e à queda. É por isso que você que deseja ser um líder na igreja, você precisa da confirmação de Deus para tomar essa tarefa para si. O Senhor nos chama diretamente para essa tarefa, quando Ele nos dá o desejo de servir. Isso é o que nós chamamos de vocação interna. Mas Ele também confirma esse chamado. E essa parte as pessoas muitas vezes esquecem. Ele confirma esse chamado através da própria igreja que reconhece a sua liderança. Se a igreja não reconhece a sua liderança, desconfie. Desconfie do seu chamado. Isso é o que nós chamamos de vocação externa. Deus nos chama aqui dentro, Deus nos chama através dos nossos irmãos. Mas a vontade, veja, não é do homem. A vontade é de Deus. É por isso também que você que já é líder na igreja, você precisa lembrar quem você está representando aqui. Não são as nossas vontades que devem imperar na hora de nós conduzirmos o povo de Deus, não. É a vontade dele somente. Nós somos meros representantes do nosso Senhor Jesus, o dono da igreja. E é por isso que todos nós, meus irmãos, todos nós devemos conhecer a vontade de Deus para a igreja, porque é a vontade dele que impera aqui. E onde que a gente conhece a vontade de Deus? Na palavra dele. Somente a ela nós devemos total submissão. Somente a ela. A homem nenhum. Somente a ela, a palavra de Deus. Porque isso aqui tem dono. E o nosso segundo ponto vai dizer quem é. A igreja, em qualquer lugar ou situação, é propriedade de Deus. Vamos reler o verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia, graça a vós outros e paz da parte de Deus. Depois de se identificar como remetente daquela carta, Paulo agora diz quem são os destinatários da carta. A igreja de Corinto e todos os crentes da Caia, atual Grécia. E veja os qualificadores que Paulo, ou melhor, que o Espírito Santo escolhe para se referir aos coríntios. Primeiro, eles são igreja, parte da igreja de Deus. De Deus. Olha quanto significado teológico tem nesse qualificador, dizer que eles são de Deus. Dizer que eles são de Deus, são a igreja de Deus que está em Corinto, é dizer que eles fazem parte de um povo maior do que isso.
Um grande povo que está espalhado pela terra. Os coríntios, eles não eram só cidadãos de Corinto. Eles eram cidadãos dos céus. Parte de um povo muito maior. Um grande corpo que amava aqueles irmãos e que devia cuidar daqueles irmãos. É por isso que Paulo, mesmo em Éfeso, dá conta da vida deles. Queria cuidar deles, porque é uma igreja só. Além disso, a expressão igreja de Deus remete à continuidade do verdadeiro povo de Deus. Essa expressão igreja, no grego, é a mesma que a Septuaginta usava para o ajuntamento do povo de Deus, a assembleia do povo de Deus, lá no Antigo Testamento, quando eles se ajuntavam para adorar ao Senhor. Paulo está dizendo para eles, vocês, Corinto, vocês são parte do povo de Deus, do Israel do Senhor, que veio desde os filhos de Abraão, alcançou os gentios como Deus prometeu, vocês são parte da promessa, vocês são parte do povo. E por fim, a expressão igreja de Deus diz quem é o seu dono. Não era Paulo. Paulo fundou aquela igreja. Não era um dos supostos apóstolos que estavam lá também dizendo, isso aqui é nosso. Não. Não era dos fundadores daquela igreja, da casa de Estéfanas, por exemplo. Não. Embora vários se achassem donos daquela igreja, a igreja de Corinto era propriedade exclusiva de Deus. Isso é a realidade na igreja dos nossos dias também. Toda vez que você via uma igreja dizendo, essa é a igreja de fulano de tal, toda vez que você vê uma placa, uma foto de uma pessoa na frente de uma igreja, pode saber, não é igreja de verdade. Não é igreja de verdade, é uma cópia barata. Igreja não é propriedade de homens, igreja é propriedade de Deus. Ponto final. Ponto final. Isso também vale para nós. A gente costuma dizer, na minha igreja a gente tem isso, na minha igreja a gente faz aquilo. Quando você fala minha igreja, lembre, não é porque ela é sua, é porque você serve naquela igreja. É a igreja que eu faço parte, quando você está dizendo minha igreja. É a igreja que eu faço parte, em que eu congrego. Essa igreja não é minha. Essa igreja não é sua. Essa igreja não é do pastor Emílio. Essa igreja não é do conselho. Essa igreja não é dos membros fundadores da igreja. Tem muita igreja que acha, né? Os fundadores eles têm um voto que vale 3, né? Porque são fundadores, afinal. Não tem nada disso. É a igreja de Deus, ponto final. Quem manda é Ele. Homem não pode mandar na igreja. Se mandar vai dar problema. Vai dar problema sério. Essa é a igreja de Deus, somente dEle. Sabe o que isso significa? Que a gente não pode se juntar aqui para adorar por preferências pessoais. Imagina só, se o pastor se acha dono da igreja, o que acontece? Troca o pastor? Uma nova igreja. Agora o culto é diferente, agora eu faço o que eu quiser. Agora tem isso, agora tem aquilo. Antes não tinha. Agora a gente prega isso. Não pode. A gente não pode adorar de acordo com preferências pessoais. O Senhor diz como nós cultuamos Ele na sua palavra. A gente também não pode viver da forma que achar melhor. A nossa vida é dele. A palavra dele diz como nós devemos viver. Você é propriedade de Deus, ponto final. Sua vida não é sua, é dele. Ele diz como você deve viver. E ele também diz como você deve se relacionar com seus irmãos. Aqui na igreja não tem esse negócio de a minha vida é minha, a sua vida é sua. Não. A sua vida é minha e a minha vida é sua. Porque a nossa vida é dele. E ele diz que tem que ser assim. Tem que ser assim. Romanos 12,5 diz, nós somos um só corpo em Cristo. E o complemento, nós somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Lembre disso, a sua vida não é sua. A sua vida é de Deus e de seus irmãos. E ser igreja de Deus também é o que explica a outra expressão que qualifica aqueles irmãos. Santos, santos de toda a Caia. Santos, logo Corinto. Não tinha um qualificador melhorzinho não para eles. É que eles estão buscando, aqueles que estão tentando. Não, santos. Santos. Sim, longe de serem perfeitos, como você já sabe e vai continuar sabendo. Primeira carta a gente viu muito problema. Segunda carta, tem problema também. Mas santos porque foram separados por Ele, para serem dele. Santificados por Ele. Então, pessoas que estão sendo santificadas por Ele, por causa de Cristo que morreu por cada um deles. E por causa do Espírito que habita neles.
Meus irmãos, que consolo. Que consolo é ver o Senhor usando a palavra santos para os coríntios. Sabe por quê? Porque a gente é igual. A gente faz do mesmo jeito. Olhe para essa igreja. Se você está há pouco tempo aqui, talvez você não tenha visto. Mas só tem gente problemática aqui. A começar de mim. A começar de mim só tem gente problemática aqui. Nós somos pecadores. Nós cremos no Senhor sim, nós seguimos o Senhor sim, mas nós somos inconstantes no nosso falar, no nosso agir. Nós somos inconsistentes com aquilo que a gente diz que crê. Nós pecamos, nós falhamos, nós erramos, nós maltratamos, machucamos. Nós somos carentes da misericórdia de Deus. Mas a boa notícia é que mesmo sabendo quem nós somos, o Senhor nos chama de santos. Santos. Porque nós fomos separados para sermos propriedade exclusiva dele. A igreja verdadeira não é lugar de hipócrita, como se diz por aí. É lugar de pecador sendo santificado em Cristo. Umas mais problemáticas, outras menos problemáticas, mas todas carentes da graça do Senhor Jesus para existir. E por falar nisso, é essa graça e a sua companheira inseparável que fazem a coisa funcionar apesar de nós. Que nos leva ao terceiro ponto. O que sustenta a igreja são a graça e a paz de Deus. Vamos ler os versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Depois de identificar os remetentes destinatários da carta, Paulo agora faz uma saudação aos irmãos. Era bem comum fazer uma saudação no início das cartas dos tempos gregos. E até nisso ele põe um monte de teologia. A saudação comum daquela época, nas cartas, era a palavra grega kairen. Kairen. Significa saúde. Saúde, saudações. Um desejo de que os que recebessem a carta estivessem bem. Espero que você esteja bem, né? Hoje em dia ninguém mais faz carta, né? Mas, enfim, no tempo que fazia eu falava assim, espero que você esteja bem quando receber. E Paulo pega essa palavrinha, kairen, e ele transforma em outra palavrinha parecida com ela, caris. Sabe o que é caris? Graça. Não é mais saúde, é graça. Graça. Paulo não queria que eles apenas estivessem bem de saúde. Paulo queria que eles recebessem um favor imerecido de Deus. Porque como diz o salmista, a graça de Deus é melhor do que a vida. É melhor do que ter saúde. Saber que Deus é por nós, saber que Deus nos salvou, saber que Deus nos ama, saber que Deus nunca vai nos abandonar, vai nos preservar até o fim, sem que a gente mereça, é infinitamente melhor do que estar bem de vida ou estar com saúde. Lembre disso. Talvez esse ano você tenha passado por maus bocados na sua saúde, na sua vida, vários e vários problemas. Mas saiba, se você crê, a graça de Deus está com você mesmo nesses problemas. Então talvez você deveria desejar para os seus irmãos hoje à noite, né? Ao invés de muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, graça. Graça e paz para você nesse ano. É só o que você precisa. O resto a gente se vira. Graça e paz. Saber que, independentemente das circunstâncias que a gente enfrente, meus irmãos, nós temos a vida eterna e nós estamos de bem com Deus. Não há presente maior do que esse. Que está do lado de Deus. E como isso era importante para os coríntios? Eles aprontaram vez após vez. Eles agiram de maneira contrária à palavra do Senhor, mas ainda assim, porque eles eram propriedade do Senhor, nem mesmo eles podiam fazer algo para deixar de ser alvo do amor de Deus. E Ele os transformaria mesmo assim. Pare para pensar isso na sua vida também. Nem mesmo você pode se afastar se você crê de ser alvo do amor de Deus. Nem mesmo você. Deus vai te transformar mesmo assim.
É como diz o pastor Paul Tripp, o nosso Redentor ele não é como nós. Ele nunca, jamais considera abandonar a obra das suas mãos. Ele está pactualmente comprometido em completar em nós o que ele começou. A nossa esperança, ele diz, não está de mudança, não está no nosso caráter, mas no dele, no dele. E ele diz, ora, isso é o Evangelho, isso é o Evangelho. E essa graça ela vem sempre acompanhada de paz. E Paulo usa esse termo para se referir à palavra hebraica shalom. Shalom na Bíblia é muito mais do que ausência de conflitos, tranquilidade. A gente usa isso nos nossos dias, né? Paz, espero que você esteja em paz, sem problemas, tranquilo. Não. Plenitude, é plenitude de vida, é paz com Deus, é paz de Deus habitando em nós e entre nós. E assim como a graça, essa paz ela não é natural, ela é sobrenatural. Por isso que Paulo diz de onde ela vem. Ela vem da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não é daquilo que você vê, não é daquilo que você faz ou deixa de fazer. É de Deus, a paz vem de Deus. Não é maravilhoso que Paulo diga aos Coríntios que Deus é o Pai deles também? Ou diz assim, Deus meu Pai, talvez o de vocês, né? Não, nosso Pai, nosso Pai. Sabe por quê? Porque aquele que crê em Jesus Cristo, mesmo que esteja pisando na bola, é filho de Deus. É filho de Deus. Cristo é a graça do Senhor encarnada para nos salvar, para nos santificar, para nos preservar, para nos glorificar um dia. Ele que nos justificou. E justificados por meio dele, nós temos paz com Deus. Plenitude de vida. Nós não somos mais inimigos, nós somos filhos amados do Senhor. Queridos, não são os nossos esforços, não é o nosso conhecimento, nem os nossos dons que sustentam essa igreja. Não é a boa pregação, não é a boa liturgia, não são as programações, não são os bons relacionamentos entre os irmãos. Não é o serviço entre os irmãos que fazem isso aqui. A Igreja Presbiteriana Semear ficar de pé. São a graça e a paz de Deus. Sem Ele, isso aqui tudo vai abaixo. Sem Ele, diz Ele mesmo, nós não podemos fazer nada. Nada. Nós precisamos dEle para tudo. E a graça de Deus, e graças a Deus, Ele nos sustenta. A sua graça não tem fim. A sua paz é perene. Mesmo nas piores circunstâncias que nós possamos enfrentar. Deus olha para nós e nos vê em Cristo. Lembre disso, Deus olha você, te vê em Cristo. A graça do Senhor é por nós, mesmo quando nós falhamos, como igreja e como indivíduos. Nós somos dele, nós temos paz com ele, e isso é o que vai nos sustentar, assim como toda a igreja do Senhor, até o fim. Sabe o que sustentou essa igreja nesse ano de 2023? Foi a graça e a paz do Senhor. Sabe o que vai sustentar em 24? A graça e a paz do Senhor, até que ele venha, 25, 26, até que ele venha. Mesmo que essa igreja acabe, a igreja do Senhor nunca vai acabar, e sempre vai ser sustentada pela graça e a paz do Senhor. Graças a Deus por isso. E se isso é o que nos sustenta, isso é o que nós deveríamos promover como igreja também. Graça e paz. Um comentarista chamado Gary Miller, ele diz: o conhecimento do amor de Deus por nós, a experiência do seu perdão, devem amolecer-nos. Amolecer-nos. Além da medida, e tornar as nossas igrejas as comunidades mais receptivas e perdoadoras do planeta. Lembre disso, a igreja tem que ser a comunidade mais receptiva e perdoadora do planeta. Sabe por quê? Porque você foi recebido de graça. Você foi perdoado de graça. Igreja é lugar de graça. Igreja é lugar de perdoar. Igreja é lugar de acolher. Igreja é lugar de ajudar. Igreja é lugar de amar mesmo aquele que não merece. Você sabe que ele não merece, mas você ama porque você também não merecia. E foi amado mesmo assim.
Graça e paz. Igreja é lugar de paz, de acabar com fofoca, de acabar com maledicência, de não expor ao ridículo os nossos irmãos, de em prol da paz do corpo, sofrer o dano quando for preciso. Lugar de paz. A graça e a paz de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, nos fizeram chegar até aqui, meus irmãos. E elas vão manter toda a igreja de Deus de pé até o fim. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus diz isso. Ele diz em Mateus 16, 18: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Queridos, isso aqui tem dono. Graças a Deus não somos nós. É o Senhor. Se dependesse de nós, a igreja já estaria em maus lençóis. Fala a verdade. Fala a verdade. Mas ela não está porque depende somente dEle. Nós somos apenas servos dEle, instrumentos nas suas gloriosas mãos, para fazer a igreja caminhar. A igreja tem um dono, e esse dono a ama, cuida dela, transforma, e garante que ela vai existir para sempre, na companhia do seu Senhor. Um dono que a comprou por um preço caro, o sangue perfeito do Senhor Jesus Cristo derramado naquela cruz. E é o que Ele fez naquele madeiro e na tumba vazia, que garantem, nós somos dEle, e das mãos dEle ninguém nos tira. Ninguém nos tira. Jesus nos alcançou com a sua graça e com a sua paz. Nos deu paz com Deus. E é isso que vai fazer essa igreja, e toda a igreja do Senhor espalhada pela terra, caminhar com Ele até o fim. Ele cuida de nós por meio de líderes que Ele mesmo levanta. Ele nos chama pelo seu nome e nos santifica diariamente, por meio da sua palavra, do seu Espírito, e Ele vai nos glorificar um dia, porque nós somos dEle. Às vezes, parece que a igreja não tem dono, porque os servos se acham que são donos, e quando todo mundo é dono, ninguém de fato é. A gente entulha a igreja com o lixo do nosso pecado, a gente não cuida direito, faz pouco caso da igreja, a gente usa mal, busca a igreja só para o nosso interesse, mas nunca serve, nunca ama, despreza os outros. Mas eu quero que você se lembre nessa manhã, que independentemente de nós, independentemente dos problemas que nós enfrentamos, a igreja tem dono. Tem dono. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele nunca nos abandona. E sabe o que Ele vai fazer com isso aqui? Ele vai limpar tudo dentro de nós e entre nós. Até que um dia, no retorno de Cristo, Ele nos apresente, como Ele mesmo diz, a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Tomando emprestadas as palavras da música cantada por Nelson Gonçalves, para falar da igreja, isso aqui tem dono. É dele. Tem dono e ninguém põe a mão. Não. É dele toda essa imensa nação. Foi Deus quem nos fez e abençoou. Essa aquarela que Ele mesmo pintou. É dele. É grande, é rica, é bonita. Tem muitos e muitos milhões. Incontáveis milhões. E ainda tornou irmãs incontáveis nações, até as inimigas. Tem seu destino traçado e tem seu acordo em comum. Um por todos e todos por um. É dele. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós somos teus. Tua igreja, teu povo. Apesar de nós. Nos tempos fáceis, nos tempos difíceis, que nós nos lembremos, Senhor, que nós somos teu povo. Teu rebanho amado. Povo do teu pastoreio, que nós sejamos submissos ao Senhor, à tua voz, dia após dia, inclusive nessa carta que será pregada, que vai mostrar para nós coisas difíceis, Senhor, que nós sejamos transformados pelo Senhor, Senhor, que nos planos da nossa vida nós lembremos disso, nós temos dono, não somos de nós mesmos, somos do Senhor. Senhor, nos ajude. Que o Senhor nos abençoe como igreja. E obrigado porque a tua graça e paz repousam sobre nós.
Isso é melhor do que a vida, Senhor. Obrigado em nome de Cristo, o autor dessa graça e dessa paz. Amém.